Aí eu fico pensando, será que uma sociedade sem um contato de seres vindo de outro planeta iria tentar explicar a realidade através de deuses? De onde que vem essa nossa cultura desses seres com superpoderes? Então, na minha opinião, todas as antigas culturas elas tiveram esse contato. Legal. Tá, e aí, bom, você tem várias experiências interessantes aí, não é? Dentro da sua vivência ufológica. Mas aí, quando que você virou uma referência em arqueologia e ufologia? Então, quando eu começo a buscar, né, nos textos antigos as evidências do paleocontato, né? E aí assim, um lado que eu me aprofundei muito foi nos textos sumérios, né? E aí eu comecei a ver, né, sobre os famosos Anunnakis. Então eu fui pesquisar esses textos para ver se de fato a gente estava de frente aí com um fenômeno ufológico, né? E eu achei assim, dentro de tudo que eu pesquisei, eu achei bem provável, né, de que os Anunnakis são de fato seres que não são aqui da Terra, né? Então são seres de fato responsáveis, pela nossa sociedade, pela civilização, certeza que eles são. E tem a hipótese também que eles teriam mexido no nosso DNA, que também é provável. Então, quando a gente pega, por exemplo, quando eles vieram para cá, né, tínhamos lá o Homo erectus, há cerca de 400 mil anos atrás. E aí, a partir do erectus, vão surgir praticamente 3 espécies de Homo sapiens, né, que é o Homo sapiens arcaico na África, o Neandertal na Europa e o homem de Denisovano lá na região da Ásia. E assim, são saltos muito rápidos, né? Então assim, até então você só tinha os hominídeos, né? O erectus era um hominídeo. Aí aparece do nada 3 espécies de sapiens. E aí, num intervalo muito curto, aí você vai ter o sapiens sapiens, que é o Cro-Magnon. E esses saltos de uma espécie para outra, elas sempre eram de intervalos de milhões de anos. E aí não é o que acontece, né? Porque quando o homem sai de Homo erectus para Homo sapiens, era para a gente estar ainda como Homo sapiens arcaico, né? Só que não, aí passam-se 200 mil anos, aí você já tem o sapiens sapiens, que é o Cro-Magnon, né? Então, há uma probabilidade de que tenham ocorrido, sim, manipulações genéticas na humanidade, né? E aí a gente vai ter diversas cosmogonias em diversas culturas corroborando com isso, né? Os Anunnakis, né, lá na mitologia suméria, são, eu acho que de todas as cosmogonias, elas são, a da Suméria é o relato mais assim preciso, né? O que é uma cosmogonia? Cosmogonia? Isso. O que seria? Explica essa palavra Então, pra gente. A cosmogonia é uma forma que os antigos tinham de explicar a realidade através do mito. Só que aí o que acontece? O mito, ele não é uma fantasia, não é uma mentira. O mito, o que ele é? Ele é uma narrativa fantástica que se usa elementos simbólicos para se explicar a realidade. Então não é porque é um mito que é mentira. Na verdade, o mito, dentro da ferramenta que aquele homem antigo tinha, é a forma que ele tem, né, que ele dispõe para explicar a realidade ao redor dele. E as cosmogonias, elas sempre vão ter um cunho que envolva os deuses para explicar essa realidade. Então você vai ter em todas as culturas, as antigas civilizações tentando explicar a realidade através das cosmogonias, ou seja, através de mitos e deuses. E aí uma coisa que me chama a atenção, por que esses antigos todos eles usavam deuses para explicar a nossa realidade? Porque aí eu fico pensando, será que uma sociedade sem um contato de seres vindo de outro planeta iria tentar explicar a realidade através de deuses? De onde que vem essa nossa cultura
desses seres com superpoderes. Então, na minha opinião, todas as antigas culturas elas tiveram esse contato. Elas sabiam da existência desses seres que eram tidos como deuses por ter uma superioridade ali evidente. Superioridade no sentido de dispor de tecnologia, que eles não conseguiam explicar e para eles era algo além da capacidade humana. Então, eu acho que o grande X da questão sobre o paleocontato é você ter todas as civilizações ao redor do mundo contando basicamente as mesmas histórias, as cosmogonias, utilizando sempre deuses, sempre seres com superpoderes. E aí, quem são esses deuses, né? Qual a natureza deles? E é esse o questionamento que eu faço. Se a gente pudesse fazer um experimento, colocar uma civilização zerada, apartada, sem contato com ninguém, será que eles tentariam explicar a realidade através de seres com superpoderes? Ou será que eles já pulariam para a filosofia direto? Porque depois das cosmogonias vem a filosofia, que é quando o homem tenta explicar a realidade através da razão. Então, será que uma civilização sem esse tipo de contato, será que não começaria tudo com a filosofia, ao invés de começar com cosmogonias? Ou o relacionamento direto com os elementos da natureza, né? Então, sei lá, o Deus, sol, água, chuva, raio, a mãe natureza, tem essa coisa também, né? Também tem essa digamos, uma terceira vertente. Mas mesmo assim, quando a gente pega o povo maia, o povo asteca, eles associam esses seres a elementos da natureza, mas esses seres são diferentes deles, né? Então, por exemplo, o deus Quetzalcoatl, ou Kukulcán, Quetzalcoatl maia, o Kukulcán dos incas, são seres com barbas, cabeludos, que trouxeram a civilização, que ensinaram coisas aos homens. E se essa não é a aparência dos índios, por que eles estão descrevendo esses seres com esses aspectos? Eram diferentes. Diferentes, sim. E aí você estudou as tábuas da Suméria, que eram tábuas de argila, não é? Argila, Elas foram localizadas lá em Nínive, né, na biblioteca do rei assírio Assurbanipal. Foram localizadas no ano de 1849 pelo arqueólogo Austin Layard. Então foram encontradas cerca de 26 mil tábuas de argila. Nossa, é bastante coisa, hein? Muita coisa. Elas no começo não conseguiram decifrar. Antes de encontrarem essas tábuas, todas as inscrições cuneiformes dos sumérios, eles achavam que era um tipo de decoração. Eles não imaginavam que fosse uma língua. E aí, quando eles encontram essa biblioteca, eles percebem que aqueles cuneiformes são um tipo de escrita. Só que eles ainda não tinham conseguido decifrar. Quando eles conseguem decifrar, final do século XIX, um professor de uma faculdade batista, Nathaniel Smith, ele começa a traduzir esses textos. E aí ele começa a ver uma similaridade muito grande, né, dos textos sumérios com os textos judaico-cristãos, né? Os textos da tradição judaico-cristã. E aí ele começa a falar sobre essas similaridades e aí ele é boicotado, né? Que ele era professor em uma faculdade lá de Nova York, né? Uma faculdade de tradição religiosa. E por trazer isso a público, ele é boicotado, aí ele é dispensado do cargo dele de professor de línguas semíticas, né? Então, isso foi meio que abafado na época. E aí, um século depois, aí a gente vai ter vários autores, né, falando sobre o assunto, né, vão ressaltar esse fato, né? O mais popular é o Sitchin, né? E aí vai trazer novamente todas essas informações que ficaram lá na Suméria. Tá, e quais as conclusões mais interessantes que você encontrou sobre os Anunnakis, assim? Tá. Aí seria legal ter uma pessoa que pesquisou assim a fundo. Então, os Anunnakis, se a gente pegar a tradução, de fato, se a gente desmembrar a palavra, a gente chega em várias raízes, né? Homem, voar, terra, céu,
né, que convencionou-se falar aqueles que desceram do céu à terra. Sobre Nibiru, né, não existe menção nos textos sumérios de que eles teriam vindo de um planeta chamado Nibiru. Isso daí foi uma suposição do Sitchin. Que eles vieram também para extrair ouro, não necessariamente, não precisamente. Eles vieram extrair algo do solo, né? Isso está relatado nas tábuas, inclusive na tábua que explica, né, que antes de criar os homens, os deuses menores que ficavam cavando rios. Eles não estavam cavando rios, né? Eles estavam buscando alguma coisa ali debaixo da terra. E aí os deuses menores que faziam isso, e aí eles se cansaram desse trabalho, e aí os Anunnakis decidiram criar o homem. Então eles vieram extrair alguma coisa da terra, provavelmente. Agora a gente só não sabe o que foi exatamente, né? E aí falar em ouro é outra suposição do Sitchin, falar que foi para recompor a atmosfera também é outra suposição dele. E aí a grande confusão que o pessoal faz é porque tem um livro dele que é o Livro Perdido de Enki. Ele não é um livro teórico, ele é um livro ficcional, só que ele não deixou isso claro. Então as pessoas leem esse livro achando que de fato ele extraiu aquilo das tábuas. E não foi extraído de tábuas, né? Ali é um compilado das suposições dele, né?